Fala, Ricardo. Na pergunta aqui para você, para a gente começar o episódio, na jornada aí que você está vivendo de empreendedor já há muitos anos, né? Lembra pra gente, ou quantas vezes você se sentiu elo fraco numa negociação? Ou seja, na hora que você foi lidar com alguém ou alguma situação, que tipos de situações foram mais comuns de você sentir o elo fraco? Boa. Eh, Vamos lá, eu naturalmente já tive envolvido em muitas negociações pela empresa. Eu queria apontar uma onde claramente eu era o elo fraco, não me vem nenhuma à mente agora, mas em todas as negociações eu sabia qual que era o meu ponto de fragilidade, vamos dizer assim, né. Diferente do que muita gente pensa, talvez olhando de fora, sei lá, você pensa assim: "Ah, uma empresa levantou uma rodada. Ah, então deu bom para eles, né?" Ou, "Ah, fulano fez a venda da empresa, então foi bom para ele", né? E não necessariamente, né, a gente não sabe o que que tá por detrás, mas eu sei dos meus casos. E eu posso dizer que mesmo em negociações aonde eu tinha o controle da narrativa, vamos dizer assim, não necessariamente eu era o elo forte, mas eu era a parte mais intencionada na negociação, ou seja, partiu de mim. Ainda assim, eu sabia quais que eram os meus pontos de vulnerabilidade ali e procurava mitigá-los, né. Então, eu posso citar alguns exemplos aqui e eventualmente a gente pode até pinçar eles no ao longo do episódio. Mas, por exemplo, eu já levantei rodada mais de uma vez. E ali, se a gente for partir do princípio que talvez o fundo é o elo mais forte, porque ele detém mais informações do que eu, ele faz isso várias vezes por ano, eu só faço uma vez a cada 2, 3 anos, né? Então, por princípio, ele pode ser um elo mais forte. Mas eu já tive em momentos também aonde eu comprei empresas menores do que eu, e por princípio pode ser que eu era o elo mais forte, mas existia uma série de condições também que eu precisava tratar para não me fragilizar nessa Uhum. negociação. E até em instâncias menores, como por exemplo, um cliente muito grande que queria sair ou queria uma renegociação, um colaborador que era a chave naquilo que ele fazia, ou até mesmo um desligamento mais sensível de ser feito, que por mais que partir para o desligamento era do meu interesse, mas existiam vários riscos envolvidos naquele desligamento. São exemplos de negociação que não sei dizer se eu era o elo forte ou o elo fraco, mas com certeza existiam vários riscos envolvidos para mim e eu precisava tratar essa negociação com a devida seriedade. Não era uma decisão de sim ou não, e sim uma coisa que precisava ser maturada, talvez ao longo de meses, envolvendo várias pessoas. Eu acho que isso é um pouco da tônica do que a gente quer tratar aqui, né? Sim. Como lidar com negociações complexas, com negociações onde você eventualmente não é o elo forte ou eventualmente não tem o controle da narrativa da negociação. Eu acho que tem muito exemplo que a gente acaba vindo na cabeça com negociação com o cliente, né? Ou negociação em um momento de crise da empresa, né? Quando você se sente fragilizado, talvez pelo momento que a empresa está, né? Uhum. Eu vejo muito agora, né? Com empresas até, a gente tem falado bastante de IA, né? Mas empresas que estão ali nessa, nessa sinuca de bico aí com relação às estratégias com a IA, o seu mercado já está sendo afetado, e aí vão partir para, de repente, negociações endividados e tudo mais, né? E, cara, como é que lida com isso, né? Aham. Da minha trajetória, eu lembro muito situação, cara, de estar endividado, ter que ajustar, né, o endividamento. Lembro de clientes que eram extremamente importantes e me chamaram para cortar 30% do custo, Uhum. né, ou ampliar o prazo de pagamento e coisas assim que botava o negócio em risco até, Aham. né. E cara, e ele é muito maior que eu, né, eu dependo talvez muito mais, né, ou a impressão que dava, né, que ele dependia menos de mim do que o contrário, né. Uhum. Então você racionalizar isso, né, é difícil quando você está impactado, né, você toma aquele baque, né, então ter a clareza de quais são os passos, acho que é o que a gente vai discutir, acho que é bem importante, né, a gente Perfeito. passar. Então, bora tentar ajudar aí Vamos os lá. empreendedores da nossa audiência a lidarem com negociações difíceis. Então, se você está chegando no Startups and Downs agora, saiba que a gente é o podcast de cabeceira para empreendedores e a nossa tocada aqui é apoiar esses empreendedores ao longo de suas jornadas, abordando principalmente os temas que costumam tirar o sono da galera, né? Então a gente fala desde
âmbitos mais estratégicos aqui no programa, ligados a rodadas, M&A, planejamento estratégico da empresa. A gente fala muito sobre gestão também, formação de times, como selecionar e formar suas lideranças. A gente tem falado muito também sobre inteligência artificial e, eventualmente, a gente fala de assuntos mais temporais no programa que eventualmente estão perturbando ali os empreendedores. E hoje a gente escolheu falar aí sobre negociações difíceis. Já vou pedir para você deixar o teu like se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, ou dar 5 estrelinhas se você estiver pelo Spotify, porque eu tenho certeza que esse episódio vai agregar um conhecimento novo, um conhecimento de jornada para você, e já garanto que você está seguindo o Startups and Downs, tanto no YouTube quanto no podcast, que são os streamings onde a gente publica. E compartilha também esse episódio, compartilha o programa nos grupos de empreendedores aí, que eu tenho certeza que você faz parte, porque daí você vai estar ajudando outros empreendedores e vai estar ajudando também o programa a crescer. E aí, César, talvez um pouco a gente tá muito embalados no assunto também negociação, que pelo momento geopolítico que a gente está vivendo hoje, né, esse cenário de, principalmente agora nessas últimas semanas da taxação do Trump aí com o Todo mundo virou Brasil, especialista em negociar, todo né? mundo virou quase que um diplomata ali, né? Sem entrar muito nessa seara da Espinhosa. diplomacia aqui, até porque não é a nossa especialização, mas talvez temperados um pouco por esse embalo externo. A gente vê que no cenário empresarial falar sobre negociação é super comum, né? Eu posso dizer que eu estou inserido no cenário de vendas B2B e negociação é uma das principais competências que quem trabalha com vendas tem que ter, né? Se a gente for pegar os exemplos da literatura, né? Ou talvez uma visão mais romantizada, você vai pegar lá que, poxa, a história da Amazon. A Amazon é o que é porque o Jeff Bezos foi um grande estrategista e um grande negociador, né? Ele meio que encurrala um pouco os concorrentes deles para eles não terem opção e ele acabar comprando barato e assim ele entra em vários nichos. A gente tem, inclusive, do Trump, né? Há quem diga que se você ler o livro do Trump sobre negociações, você meio que já entende o playbook que ele aplica hoje na diplomacia entre os países, né? Então, talvez embalado por esse momento, a gente decidiu entrar nesse assunto, né? Porque a gente tá nesse cenário, né, de que é o, né, do Davi Golias, né, que cara, os Estados Unidos está impondo para o mundo inteiro, né, porque eles têm esse poder, né, geopolítico, né, a maior economia do mundo, belicamente a maior também, ou seja, tem o dólar como a moeda global, né, então, cara, eles têm essa força, eles sabem que eles têm essa força, né, e aí, de alguma forma, eles estão impondo uma realidade que a gente sabe que vai ter algumas coisas positivas e muitas negativas também, né? E impacto em vários países. Como negociar? Você é o elo fraco, né? Sim. Você é Mianmar, né? Como que Mianmar vai negociar com os Estados Unidos se os Estados Unidos quiser propor isso? Você não é a China, que dá para trucar e pedir 6, né? Ou a gente é o Brasil, né? Como é que a gente lida com essa situação, né? Sim. Sem entrar nos viés que tem coisas políticas envolvidas e tudo mais, só falando da negociação, ou seja, a diplomacia, né? Tem características que a gente vê na diplomacia que são características que a gente, no nosso dia a dia, nas nossas negociações, muitas vezes a gente tem que entrar. Perfeito. Né? Então, acho que explorar um pouco isso, né? Ou seja, como que essas forças, né, tem que se coexistir, né? Ou seja, existe uma dependência entre elas, porque por mais que seja fraco, existe alguma dependência, que senão não precisaria nem ter nenhuma relação, né? Eu acho que a gente tem a questão de identificar os cenários, né? Ou seja, tem uma série de aspectos que a gente tem, critérios que a de gente critérios que a gente tem que colocar, né? Então, acho que trazer a clareza, talvez, quais são esses critérios, que como se fosse, a gente adora playbooks, né? Mas como se a gente tivesse na cabeça quais são os critérios que a gente tem que avaliar para entrar em negociações, e a gente pode ir exercitando aqui alguns cenários reais, né, das empresas. Boa, né? boa. Não, eu acho que uma coisa também importante, existe esse cenário de Davi Golias, né, que você falou agora, que talvez essa cadeira de negociação extrema é uma cadeira que o empreendedor ele vai sentar talvez 2 ou 3 vezes na vida dele, né? Vamos dizer assim, poxa,
existe um grande consolidador aqui no meu mercado que está comprando todo mundo e ele está ditando os termos e aí chegou a minha vez aqui, eu estou com uma proposta na mesa e eu preciso... Isso não vai acontecer todo mês, nem todo ano para a maior parte dos empreendedores, mas existem essas negociações mais extremas, mas existem negociações menores, mais de alto impacto na vida dos empreendedores, que eu acho que durante toda a nossa jornada a gente está com pelo menos uma dessas negociações em aberto. Uhum. Que é uma questão assim, cara, eu tenho um sócio que não está feliz, está ruidoso, está querendo sair, eu tenho um colaborador aqui que está numa zona de sensibilidade, a gente suspeita que se a coisa degringolar, isso vai virar um processo trabalhista. Ou seja, são cenários de negociação constantes na vida do empreendedor que ele está sempre vendendo. Eu acho que dá para a gente temperar um pouco tanto desses exemplos mais extremos, quanto de coisas do dia a dia. Talvez o mesmo playbook, sem a pretensão, né, de trazer playbooks prontos, mas talvez o mesmo esquema de tomada de decisão que a gente vai tentar trazer aqui, ele serve para decisões menores, só talvez você percorra um pouco mais rapidamente os itens, Sim. mas os mesmos itens a gente conseguiria replicar para negociações maiores. E acho que para questões estratégicas, né, questões de negociação, a gente não consegue fugir muito dos exemplos militares, bélicos, né? Talvez o playbook mais próximo que a gente vai pegar aqui já é milenar, né? Chamado A Arte da Guerra aí. Sim. Mas tem muita coisa a extrair, né? Dali para dar essa clareza. tem, né, pra porque gente. a gente sabe que até hoje, né? Pelo menos não sei quanto romantizam isso, né? Mas há quem diga que os grandes líderes até hoje se baseiam um pouco nos vetores que estão ali. Mas sem entrar muito nesse mérito, né? Se a gente fosse citar o que são esses vetores, né? Que a gente tem que se preocupar, a gente tem que analisar eles, independente do contexto de negociação que a gente está inserido, o que a gente poderia citar? Se a gente fosse falar do livro em si, né? O Uhum. livro fala lá de algumas forças, né? Para você, qual é a liderança, qual é o teu propósito, né? Então você tem que ter um objetivo claro, você tem que ter a Sim. liderança. Então a liderança não é só o líder, né? São todos os envolvidos, todas as camadas, né, envolvidas nisso, né? Quando ele fala do ambiente ou landscape, né? O Ou seja, terreno, né? você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer sim. onde você vai batalhar, qual é o teu inimigo, quem são os Conhecer a outros si mesmo envolvidos, e quem o conhece o seu inimigo. inimigo, se Sim. conhecer onde vocês vão lutar, né? Uhum. Você tem que conhecer o clima, né? Eles Uhum. falam a importância do clima, né? Não Sim. adianta você conhecer o terreno se acontecer um desastre, de clima, pode detonar você, né? Ou seja, você não está acostumado, de repente, com aquele clima. Ou vamos pensar num clima nas empresas, é uma crise, é uma mudança de paradigma tecnológico, ou seja, isso pode ser usado talvez como um clima que está junto com o ambiente. Se você pensar, por exemplo, num cenário que você vai entrar numa negociação prejudicado, por exemplo, que você tem uma queima de caixa e a negociação vai durar 12 meses, você tem uma condição de clima hostil contra você, porque cada mês que passa tá pior para Isso. você, né? Então a gente amplia, né? Quando você fala de uma guerra, o clima é clima, mas aqui a gente está ampliando, Claro. porque a gente está falando do ambiente, né, de negócios. Mas se a gente fosse percorrer assim bullets mais objetivos, assim, critérios que para nossa audiência anotar mesmo, tipo assim, Sim. vou negociar. O que eu preciso ter em mente que é como se fossem as regras do jogo. Isso. Né? E que é importante aqui é a doutrina. Qual é a doutrina? Quais são as práticas que eu vou efetivamente exercer, né, durante esse processo, né? Então, eu tenho que ter técnicas, eu tenho que ter formas de fazer esse negócio. Os passos, eles precisam seguir uma doutrina clara, né? O negócio precisa ter governança, precisa ter clareza, precisa ter comunicação. Então, a doutrina... Então, se você pensar, né, liderança, propósito, o ambiente, o clima e a doutrina, né? É isso que fala o livro com relação aos grandes aspectos, né, que a gente tem que fazer. Então, a gente agora pode trabalhar isso com os nomes mais de negócios, né? Se a gente for falar do nome mais de negócios, a gente pode começar com a questão seguinte. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria, e eu gostava muito dessa quem fez meu coaching, me ajudou, as pessoas que me influenciaram muito, eles falavam muito de ter os planos B, né? E eu só conseguia criar os planos B se eu tivesse uma clareza dos cenários. Então, acho que a primeira coisa
né? Então, olhando da doutrina lá, ou das coisas que a gente falou, da liderança e tal, a primeira coisa é o ambiente, né? Eu Aham. precisava identificar melhor tudo que estava envolvido, os cenários possíveis, né? Eu tinha que desenhar quais eram, se acontecer isso, dá para fazer aquilo. Aham. E se não acontecer, aquele outro, como se fosse uma árvore de decisões, E né? aí, para não ficar vago num cenário empresarial, você está falando das variáveis financeiras, pessoas envolvidas, Sim, eventualmente até benchmarks, né? Você está envolvido em uma negociação que talvez ela não seja tão exótica assim. O mercado já passou por negociações parecidas em outros momentos que você poderia usar aquilo também como balizador, né? Tudo sim, isso pode compor cenários dessa isso. negociação, né? Eu diria que é uma árvore de decisão mesmo, né? Aham, Então vamos pensar que eu começo falando o seguinte: eu sei o que estão me pedindo, aham. qual é o desfecho que eu quero, né? Entre o que estão me pedindo, é essa negociação, né? Sim. Que é um para a esquerda, Tem o que outro que é preencher muito para a esse arco direita. agora, né? Qual que é o arco? Como que eu posso tentar chegar? Eu vou estar mais próximo da esquerda ou mais próximo da direita? E Uhum, aí você começa a desenhar quais são esses cenários, né? perfeito. O que é importante aqui é que dificilmente você vai desenhar todas as condições Claro. de saída, porque você Aham. não tem todas as informações muitas vezes, né? Uhum. Então, aí entra um pouco de o segundo passo, que é você tem que não só conhecer o terreno que você tá, mas você tem que conhecer o teu inimigo, Sim. né. Ou no caso do negócio não é Ou no bem caso um do negócio inimigo, não é mas o é a inimigo, outra parte mas é a ali, né? outra parte, Uhum. né. E não só a outra parte, mas quem são todos os stakeholders envolvidos. Porque você Sim. tem as pessoas internas da empresa, que você vai ter que de alguma forma também usá-las para poder chegar, né, Uhum. dando um exemplo claro aqui, numa negociação. Não é o CEO da empresa, o fundador da empresa que tem que ser o primeiro estágio. Sim. Ele tem que saber quais são as instâncias que existem na empresa e como que essas instâncias vão ser melhor utilizadas, né. Uhum. Então, numa guerra, não é o general que vai ser o primeiro lá na frente e se ele morrer, acabou a liderança inteira, Sim. né. Então, como é que você dosa isso, né? Uhum. Então, você tem que entender quem são os envolvidos, Acho que o que que é importante para o outro lado, né? eu acho que na história de conhecer bem o outro lado, ter clareza da relação de dependência dos 2 lados, porque isso determina quem tem mais poder sobre quem. Uhum. Muitas vezes, numa negociação com um cliente, por exemplo, por princípio parece que o cliente pode tudo porque ele é quem paga. Mas muitas vezes o fornecedor ele é crítico, o fornecedor ele também tem o poder de barganha que ele fala: "Cara, se eu desligar o meu minha prestação de serviço aqui, você também não sobrevive", né. Então, é claro que ele não tá colocando nesses termos aqui de quem Sim. mata quem, né, mas a gente também entender a criticidade dessa relação, porque isso vai determinar muito até onde você pode ir numa negociação, ou se você é o elo fraco ou não, né. É, e em cenários mais complexos, você tem que ter a clareza de quem é que influencia, né, e quem é que decide, Aham. né. E muitas vezes a decisão não é de uma pessoa, de várias pessoas. Isso é feito através da influência de muitas pessoas Uhum, envolvidas, ou seja, uhum. qual é esse cenário, Aham. né? Você tem contato com as pessoas que decidem, que influenciam e tudo mais, né, em tudo que você está negociando? Então, Aham. desde uma captação que você vai fazer, uma saída de um sócio, Uhum. né? Então, a saída de um sócio, né? Vamos só usar um exemplo aqui Sim. rápido, né? Nessa questão. Quem é que influencia esse sócio? Existe um terceiro? Se eu não sou mais o melhor canal para conversar com o meu sócio, né? Então, vamos pensar uma situação bem extrema. Eu tenho um sócio que é majoritário e ele está fazendo mal para a empresa. E, cara, se continuar fazendo mal para a empresa, vai detonar a empresa, que vai ser ruim para ele e ruim para mim. Uhum. Como que eu falo para ele que a empresa que, de repente, ele fundou, eu entrei depois do que ele, mas ele não tem sido o jogador que a empresa precisa? Sim, Que negociação difícil, sim. né? Eu não posso falar, talvez, direto isso para ele. Então Eu aí eu preciso acho saber quem são as outras pessoas envolvidas, quem pode exercer influência. sim. Eu preciso olhar o ambiente de uma forma mais ampla, E né? acho que num cenário como esse, dentro dessa governança de negociação, né, que envolve as partes, eu acho que surge um ator importante que é o intermediador. E até mesmo às vezes nas diplomacias de países, né, você pega um país que está meio que numa zona neutra, ou um aliado ali que pode, mas para não ficar muito vago, né, se a gente for pensar numa negociação como essa,
para não ir pro emocional ou até pro litigioso, né? Você precisa tratar ali com o sócio, talvez ir pro frontal não seja o melhor caminho. Você trazer um advisor, alguém que vai ajudar a conduzir essas conversas de uma forma profissional, também ajuda a determinar uma governança. Sim, Saber que hora envolver advogado ou não envolver advogado, né? sim, sim. Né? E outra coisa que você tem, né? Então, a gente está falando de vários aspectos, né? Então, primeiro o cenário, eu mapeio os cenários, quais são as possibilidades, eu olhei o ambiente inteiro, olhei quem são os players que podem ser usados e qual que são esses players, como que é a governança, são as instâncias, quem são os envolvidos, né? A gente está falando disso. Aí eu preciso pegar o seguinte, como é que eu crio ou eu vou me adaptando às conversas, né? Porque as conversas vão começar a acontecer. E aí eu começo a movimentar as peças do xadrez, né? Isso. Então eu posicionei, eu reconheci o meu ambiente, eu sei qual é o meu xadrez, eu sei o que cada peça faz. Então o xadrez é excelente para a gente ver isso, né? Uhum. Que tem uma peça que anda em L, tem uma peça que anda na diagonal, Uma outra em só linha anda em reta. reta. Uhum. Beleza, eu sei. Agora, como que eu coordeno? Ou seja, qual que é o passo a passo? Sempre um passo que eu dou, eu preciso olhar o passo, eu vou tentar antecipar os passos que ele pode dar, mas no passo que ele deu, eu tenho que replanejar qual é o novo cenário que eu tenho que colocar. Então, você precisa sempre olhar o que está sendo proposto e o que pode ser feito. Então, a questão de se adaptar aos movimentos, ela é extremamente importante também, né? Aham. É quase você ter o seu plano de ataque e defesa, principalmente pensando conforme o campo de batalha está se comportando, É, né? e aí o que eu usava muito, eu sempre fui muito ansioso. Uhum. O meu problema, e eu acho que vários empreendedores têm essa questão da ansiedade, né? Porque, cara, eu não gostava de deixar a coisa mal resolvida. Até hoje eu não gosto. Sim, Então, entendo. eu quero resolver rápido. Eu não quero dormir com aquele problema, Uhum. né? Cara, mas à medida que as coisas vão complicando, não dá. Tem coisa que é até insolúvel, que você não vai resolver. Aham, Você vai mitigar. Mas aham. resolver você não vai. Ou não vai resolver do que você, na forma que você queria É que resolver. existe uma variável que ela é fundamental na resolução de qualquer problema, que é a variável tempo. E nem todo problema ele é resolvido na hora que ele é Esse é o originado, ponto. né? E Então, nós ansiosos, a gente tem dificuldade de entender que o tempo ele é fundamental, é, né? o que me ajudava, porque a minha ansiedade fazia eu dar passos errados. Sim. E aí eu tinha ali pulava etapas. Uhum. O que me ajudava era, a cada passo que eu dava, eu voltava para os cenários. Eu redesenhava os cenários. Eu falava que os meus planos B. Eu era tão Caxias quando eu criei esse negócio de plano B, Ricardo, que eu tinha uma gaveta que eu tinha. Eu brincava Uhum. que era a gaveta do plano B. Então, pra você ter uma ideia, eu tinha uma coisa que me tirava o sono. É, cara, se eu fosse dormir, eu falasse, cara, mas se acontecer tal coisa, cara, mas a empresa pode quebrar com um negócio desse. Se eu perder esses 3 clientes, coisa quase impossível de acontecer. Sim. Mas se eu perdesse 3 clientes, que eram 50% do meu faturamento, cara, ou 30, 40% do meu faturamento, cara, o que que acontece? Pô, isso, tal. Como se isso acontecesse do dia pra noite, Uhum. né? E aí a minha cabeça, cara, eu não dormia, ficava ansioso, tal. Uhum. Quando eu aprendi de escrever os cenários, botar numa gaveta, né? Quando vinha esse pensamento para mim, eu falava, cara, o César do passado já me explicou, ele tem um plano. Sim. Ele tem um plano que ele fez, tá lá escrito, né? Como se eu Uhum. pudesse pegar, e na realidade era só um exercício meu psicológico para eu não ir pulando etapas, Sim. né? Porque eu sabia que então, toda vez que eu movimentava alguma coisa, eu ia de novo pro plano. Então, uma vez por cada 2 meses, 3 meses, eu revia meus planos. Sim. Eu tinha os meus cenários catastróficos que, cara, ainda bem que eu tive sorte que nunca realizaram, Uhum. né? Mas para mim fazia diferença ter os cenários, Talvez né? eles Eu não também não estava se nem em rea negociação e difícil. eles não se realizaram porque você estava preparado também, porque talvez você não tivesse preparado, você ia agir com ansiedade e tomaria Sim, decisões sim. ruins. Mas eu tive situações que eu falei, cara, são movimentos que me vieram. Então, uma negociação de um cliente me pedindo 30% de redução na fatura mensal, Uhum. né? Aquilo não era eu perder o cliente.
mas aquilo me ativou coisas do plano, do cenário, que me ajudaram a ir construir um cenário de negociação, tudo mais, muito mais fácil É. de como eu ia agir Mas naquela a gente situação. brinca também, né, que dificilmente o que quebra uma empresa é um evento tipo assim, um meteoro que atingiu a Terra, né? Sim, Muitas vezes é um cliente que pede uma redução de 30% que te leva a fazer um layoff que não estava planejado, aí você não tem o dinheiro da rescisão, você toma uma dívida e isso vai virando uma bola de neve que leva. É muito difícil uma empresa que quebra da noite para o dia, a não ser num evento pandêmico, igual a gente viveu. Mas quando não, são meses ou anos que levam uma empresa a quebrar. Eu acho que uhum. uma coisa também importante, Ou umas César. tarifas, assim, de um É, país. tipo isso, é tipo isso. É quase que uma hostilidade, né? Não é Sim, uma coisa de uma vez só, né? Uma bomba. É uma sim, hostilidade que vai te magoar por um cerco. Na estratégia de guerra é um cerco, né? sim. Mas trazendo aqui de volta para a negociação, normalmente uma negociação ela é encabeçada assim por algum grande objetivo ou algum big number, né? Uhum, Então você pensa, sei lá, uma rodada. Muitas vezes quem está envolvido está muito preocupado só com o valor da rodada, o múltiplo da empresa e o valuation, que são três variáveis muito importantes, mas olha para as derivadas que isso tem e para as nuances envolvidas, né? Então, por detrás de uma negociação, existem muitos termos que podem ser negociados, né? Então, vamos sim. pegar nesse exemplo do 30% do cliente que você deu, ao invés de tentar atacar diretamente o 30%, você pode criar ranges de valores a partir de certas triggers daquela prestação de serviço, e aí você já melhora a condição. Fala, Uhum, pô, ao invés de reduzir 30% de uma vez, e se a gente fizer um escalonamento de redução, aonde eu vou mudando o meu escopo aos poucos, você já melhorou. é, Você não vai conseguir sair daquela negociação sem perder nada. Mas entre não perder nada e tomar 30% na cabeça, você já conseguiu criar uma escadinha. E a outra coisa é você negociar condições. No exemplo do Venture Capital que eu dei, por exemplo, quem olha só rodada, valuation, papapá, não está olhando liquidation preference, lockups, dentre outras coisas que são importantes de ser negociadas, que às vezes você melhora muito as suas condições, não uhum, necessariamente só mexendo ali no valor absoluto, mas criando condições para aquela negociação ficar melhor para você. sim, sim. E tem outras vezes que você recebe uma demanda do outro lado que você não parou, ele já vem pronta, né? Ah, eu quero 30% de redução. Uhum. Mas você não sabe o porquê que ele quer 30%. Qual é o impacto? Então, ele pode querer. Então, no meu caso, era assim: um cliente meu me pediu 30%. Por quê? As vendas dele estavam com problema. E ele ia reduzir a equipe dele de vendas, né, para tentar trabalhar em produtividade. Uhum. Pô, eu vendia ferramenta de equipe de vendas. Então, ele ia reduzir a equipe, ele ia reduzir o uso da minha ferramenta. Então, eu ia ter uma redução e não tinha muito o que eu fazer. Sim. Ele ia reduzir, né? Uhum. Mas o problema dele não era eu preciso reduzir, o problema dele é que ele estava vendendo menos. Então, será que aí não abre uma oportunidade para, já que eu faço a venda justamente de uma solução de vendas para ele, de eu vender alguma coisa a mais para ele? Sim. Então, ou seja, entender melhor o cenário e discutindo o cenário vai criando novas alternativas para você ir trabalhando em cima disso. Então, essa adaptação, né, que a gente tem que Sim. fazer no discurso, Uhum. ele vai muito de quanto você vai, a cada ciclo, você vai aumentando o teu entendimento do Sim. problema, né? Uhum. Vamos tentar então pegar alguns casos que empreendedores devem lidar no dia a dia. Só antes da gente pegar os casos, tem uma coisa importante que eu acho que vale a gente colocar, é a narrativa. A Uhum. importância do executivo, né, do empreendedor, né, ele ter a narrativa, porque a narrativa muitas vezes, né, se você está numa negociação e todo mundo já fala, cara, você está lascado, você está brigando aqui com um urso, e o Uhum. urso vai te esmagar, Uhum. né? Eh, Pode gerar medo, né, nos seus funcionários, pode gerar medo nos seus clientes, pode gerar medo nos seus fornecedores, pode gerar medo. Então, se você não criar a narrativa
e você não for proprietário da narrativa durante uma negociação Sim. complexa dessa, Aham. né? Então você não comunicar com ninguém. Todo mundo está sabendo que tem o bode na sala, mas você não fala para as pessoas. Cara, você abre a oportunidade de gerar uma série de cenários, criando narrativas em vários pontos, você está criando mais risco para sua negociação, porque podem chegar informações tortas por outro lado e te deixar mais fragilizado. Perfeito. Então, ter o domínio da narrativa, envolver todo mundo e trabalhar na comunicação e nessa informação é um ponto extremamente importante em qualquer negociação, né? Perfeito. Bora explorar Vamos lá. alguns casos? A gente falou bastante do caso do cliente, né? A gente pode ter ali um cenário ou de um cliente que ele é muito importante do ponto de vista de receita, mas ele te dá prejuízo e aí vai ter que partir de você, renegociar um contrato com ele, ou às vezes parte do caso que você citou, o cliente representa muito da sua receita, eventualmente ele é até lucrativo, mas ele pede uma redução de contrato que a tua margem não seria capaz de cobrir, vai ter que cortar na carne, né? Se a gente fosse aplicar os princípios que a gente falou até aqui, como que a gente constrói essa negociação para a gente não sair prejudicado? Eu lembro que um cenário, né, complementando esse cenário que eu vivia muito, né, durante um tempo a gente fazia muito projeto, né, desenvolvimento, né, Uhum. e aí quando você faz projeto, né, e principalmente quando é escopo fechado, cara, errar no escopo, e aí o cliente começa, não, mas eu acho que você tem que fazer isso. E Uhum. você tem que botar mais gente, mais recursos, mais tempo, e aí você Vai começa a ficando cada entrar vez mais caro atender aquele num cliente. patamar de prejuízo, mas o cliente é grande, então não posso perder, porque aquilo paga X% da minha folha, Uhum. mas você no final do dia está tomando prejuízo. Como é que você Sim. fala para o cara, basta, a gente Uhum. precisa sentar aqui, vamos negociar, Uhum. né? E aí você fica com aquele receio, aquele medo, né? Ou seja, é uma situação meio comum, né? Cara, eu acho que aqui, se a gente for usar o playbook, primeiro, qual é o cenário que você está enfrentando, Sim. né? Entender, inclusive, as motivações do cliente ali em querer reduzir um contrato ou alguma coisa. Aonde você não foi claro, os documentos disso, a pressão que ele está sofrendo, porque lembra que provavelmente é um cliente maior, ele tem estruturas ali, talvez o chefe dele esteja pressionando Aham. ele, alguém esteja pressionando porque Meta não. de saving, tipo, a empresa não atingiu o resultado de receita do ano, vai ter que reduzir dos fornecedores, senão vai prejudicar o bônus dos executivos Aquilo e que ele comprou de você não deu o resultado que ele tinha prometido, aham, ou ainda não entrou no ar, né, o software, a solução, ou o sim. produto não tem a qualidade que ele estava imaginando. Uhum, São vários aspectos, ou seja, qual é a dor? Quem está pressionando ele do lado de lá, né? Porque sim. provavelmente ele está te pressionando porque ele sofreu alguma outra pressão, né? Então, existem cenários que você consegue ajudá-lo nesse ponto de vista, que você, em vez de ser o inimigo, você possa ser o amigo dele e Uhum, ajudá-lo uhum, nesse cenário. Então, isso é importante. Você tem que descrever, então, além do cenário do ambiente do negócio, as pessoas, uhum. quem está envolvido. Então, tudo que a gente falou, né, você vai usar nesse ponto. Aí, beleza. Sei quem são as pessoas, quem pode influenciar, Uhum. né? Ainda dentro do cenário, situações, tipo situação financeira. Às vezes o cliente ele verbaliza assim, cara, eu preciso reduzir porque eu tô quebrando. Você já sabe que não é um blefe. Sim. Por exemplo, uma coisa é um saving. Cara, eu preciso reduzir o custo da minha área. Você, como fornecedor, tem que se posicionar como crítico, ele que busque o saving dele em outros fornecedores. No primeiro momento, eu vou tentar passar esse problema para outro e vou tentar me proteger. Mas se é uma coisa que o cliente verbaliza, cara, eu tô quebrando, eu tô mal, eu preciso reduzir, isso dita muito a temperatura de como que vai ser conduzido, né? Sim. Depois entra nessa parte que você falou das pessoas envolvidas, e quando você sabe as pessoas envolvidas, isso determina também um pouco do decoro da conversa, né? Tipo, coisas que acontecem assim, eu tenho uma empresa de serviço, eu atendo um cliente. Aí a gestão média daquele cliente me mandou lá um e-mail pedindo uma redução. Eu já pego o telefone e ligo direto pro dono daquela empresa, pô, que É, quero saber o que tá acontecendo, porque o cara tá maluco, o cara me pediu 30%. Cara, você já rasgou a diplomacia ali de largada, né? é. Nisso a gente chama precisa existir liderança e disciplina, Sim. né? Precisa existir, né? Porque eu usava muito assim, tinha negociação, então numa negociação dessa, complexa, né, se eu
como a última instância da empresa. Se você é o CEO da empresa, você é o fundador, você é o empreendedor, o Você entra principal em palavra, tudo. você já entra logo de início, o seu não ou o seu sim, ele é definitivo. É. Ele é definitivo. E já não tem instância Porque nenhuma, depois você vai né? falar, não, eu vou falar com o meu conselho, cara, não vai colar, É, sim. né? Você é a instância definitiva. Então, cara, se você não tem todos os cenários e a clareza, você tem que usar a sua estrutura ou os outros stakeholders ao seu É. favor. E o que é pior num cenário desse é que o empreendedor que ele é muito emocionado, ele começa entrando em tudo, aí ele se cansa, aí ele tenta delegar no meio, aí ele põe outras pessoas que a outra parte já não vê mais autoridade naquelas pessoas, mas ele faz aquilo meio emotivo, né? Primeiro ele entra com tudo, depois ele recua, põe outras pessoas. Se existe essa inconstância, se você está negociando com o outro lado que é profissional em negociação, ele vai te destroçar na Sim, mesa, né? sim. E você tem que saber que numa negociação dessa tem escalas, né? Escalas tanto do seu lado quanto escalas Aham, do lado do cliente que está nessa negociação, né? perfeito. Então, como é que você vai. Então, você não vai ligar direto para o CFO da Uhum. empresa, que o CFO da empresa, do teu cliente, ele vai falar, cara, é 20% aqui que tem que reduzir e Aí você está essa é querendo ainda que aumentar porque estou te dando prejuízo. O problema é seu, você que fez errado. Ou o escopo do contrato é esse, vai falar com o jurídico, cara, puxou o jurídico, já era. já entrou perdendo. Né? Então, precisa existir governança, precisa existir disciplina e liderança nessa. Quem fala? O que fala? Eu tenho gente meu dentro, né, da minha empresa, dentro do meu cliente que eu estou nessa negociação. Uhum. Aí entra na questão da comunicação. Como que eu comunico para essas pessoas o que está acontecendo? Como eu instruo ela? Eu tenho disciplina e tenho governança do que elas podem falar, o que elas não podem falar. Uhum. Quais são os passos que a gente vai dar? Né? Se você fala, não, eu não posso envolver as pessoas, que as pessoas não podem ficar sabendo, cara, elas podem falar alguma coisa que vai detonar a tua negociação. Sim. Né? Que ela pode falar simplesmente assim, não, cara, eu estou até tranquilo, ou a empresa está me pedindo para fazer outras coisas além do que eu estou fazendo aqui para você. Numa negociação que você está falando que eu estou tomando prejuízo, o cara fala, mas eu falei com o seu funcionário e o seu funcionário me disse tal informação. Cara, te destrói. Sim. Assim como uma coisa que pode degringolar se a sua equipe, né? Você presta serviço para um cliente, ou, teve esse ruído de que vai ter uma negociação, a equipe sabe, ela começa a atender o cliente diferente, porque já fala assim, pô, como já tem uma hostilidade interna em torno desse cliente, a gente já começa a atender de qualquer jeito, aí o que era 30% vira 100% de redução rapidamente, né? Ou não vou fazer isso para você, porque. Então, um cara que é um teu aliado. Aham. Esse cara é o seu aliado, você está construindo uma aliança com ele. E aí um funcionário chega para ele, quando ele pede alguma coisa para ser feita no projeto, fala: não, cara, eu não vou fazer isso para você porque a gente já está no prejuízo, tá? Então não. Nossa. Aí destrói Aí de aquele vez, né? cara que você está na construção, para ele ser um influenciador, para atuar, se você não tiver governança e a premissa de você guiar a narrativa Aham, e a informação está trabalhando de forma correta, cara, você destruiu sua negociação inteira. perfeito. Né? Então, essa é a arte dessa negociação Sim, que você tem que sim. trabalhar. E Né? eu acho que uma coisa importante, né, uma vez que a gente já mapeou os cenários, os envolvidos, qual que vai ser a cadência da conversa, as instâncias, quem são os atores, né? A gente já sabe como caminhar. Depois é saber o que encaminhar, né? Porque vamos dizer que a demanda foi essa, né? Uma redução de 30%. E aí você avaliou, e você vai criar ranges ali entre assim, cara, 30% é muito, mas eu sei que com zero de redução eu não vou sair dessa conversa porque o cliente já sentenciou, ele precisa reduzir alguma coisa. Como que eu começo a criar os cenários aqui para eu ser o mínimo impactado possível? Existe um cenário onde ao invés de 30 só reduz para 10%, porque eu vou provar que eu sou crítico, eu vou conseguir fazer um ajuste de escopo, e então, mesmo que com 90% do valor que era, eu vou conseguir atender tão bem quanto eu atendia antes, sem tomar prejuízo. Como que eu vou criando, né? Esse encadeamento de cenários que eu posso tomar, sempre tentando melhorar para mim, partindo do princípio de que alguma coisa naquela negociação vai acontecer, eu não consigo mais evitar que não aconteça, mas eu consigo criar cenários onde eu sou menos prejudicado, que É. podem ir desde tentar atenuar ao máximo o impacto daquela única, ou até mesmo criar condições para, mesmo vindo aquela bordoada, melhorar. Coisas do tipo assim, cara, eu entendi que você precisa reduzir 30%,
e você não arreda o pé em relação a esse valor. Mas eu não posso que isso aconteça, cara, segunda-feira que vem, porque isso é destruidor para o meu negócio. Eu preciso de 90 dias para eu me preparar. E aí, nesses 90 dias, você consegue estimar qual que vai ser o tamanho do impacto que você vai absorver internamente, porque eventualmente envolve rescisões, mas com esses 90 dias de contrato você ainda tem fôlego para lidar com isso. Você cria condições internas onde você pensa, pô, o nosso maior cliente pediu uma redução de 30%. Isso vai magoar a receita, sei lá, talvez a receita da empresa vai cair em 10% aqui. Mas se eu tiver 90 dias, eu consigo criar condições para eu repor esses 10% que eu vou perder em outros clientes, ou tentando abrir novos clientes no mercado, né? Sim. Num caso desse que a gente estava falando, né, do prejuízo, né, eu tô no prejuízo, que tinha muito que eu negociava cara, vamos compartilhar aqui. Mas passava por, ao desenhar os cenários, eu entender o ambiente, eu comunicar para esse cliente de uma forma que ele entendesse o meu lado. E eu Sem tenho sangrar na água também, né? isso, e eu mostrasse para ele também os impactos que foram dele, os impactos que foram meu, isso chegamos nessa situação, Uhum. vamos atuar. O que acontecia era, mas o seu concorrente pode fazer diferente, o seu concorrente veio aqui e fala assim, aí tem essas Sim, essas situações, né. Cara, eu não vou te pagar mais, porque o seu concorrente, ou seja, isso é um mapeamento que a gente tem que fazer. Se ele sim. trouxe o concorrente, o que que eu tenho de diferente? O que que eu faço diferente? Eu boto mais gente por causa de qualidade, por causa de tempo, ou seja, Ou o concorrente fez uma proposta mais baixa, mas ou vai eu por uma conheço equipe menos mais, sênior. ou eu conheço mais, então ele está enganado, ou seja, ele está comparando banana com mamão, Aham. né. Então, mas você tem que fazer esse cenário. Então você tem que, muitas vezes os cenários são para uso interno, mas os cenários também muitas vezes são para você ir expondo para outra parte, ele entender melhor o cenário, que muitas vezes ele não entende o seu lado. Sim. Você é o elo fraco, então ele está colocando isso, ele acha que você vai aceitar, né. Uhum. Então qual é o impacto que tem para você e como de repente você não vai conseguir Sim. atendê-lo, ou ele vai perder se ele exercer da forma que ele estava colocando Sim. o processo, né. Agora, se a gente fosse tentar explorar ainda dentro desse exemplo um extremo, vamos dizer que o cliente ele veio com essa canelada aí, pô, é 30%. Vamos dizer que partiu de uma gestão média do cliente ali com pouco contexto. O cara só precisava fazer um saving para tirar o problema da área dele, não bateu as metas, ele precisa fazer um saving e ele está repassando esse problema para Uma o empresa está em recuperação fornecedor. judicial, por exemplo, Ou não tem até, o que fazer. até num caso. Não, é que nesse caso, talvez o exemplo que eu quero dar não vai servir. O cara precisa um saving e tá tocando isso nas costas do fornecedor. Mas você, enquanto fornecedor, você sabe que você não é o elo fraco da coisa. Tá. E você não vai absorver aqueles 30%, porque aquilo vai te prejudicar muito. Você podia ter o super trunfo de falar assim, cara, se vai reduzir em 30%, eu prefiro rescindir o contrato aqui. Sim. Você conhecer as condições de temperatura e pressão te ajudam a saber até Esse é um onde cenário você pode. possível. Esse é um cenário Você possível. tem que exercitar isso. Se não der para fazer e eu vou ter que aceitar esse negócio, eu vou aceitar? Aham. Sim, posso aceitar, vou perder isso. Não, não vou aceitar. O que que eu preciso fazer? Talvez eu precise ganhar tempo. Isso. Perfeito. Aí você vai desenhar um outro cenário, então eu preciso ganhar tempo. Como é que eu ganho tempo com o cara? Eu preciso ganhar pelo menos 180 dias, Uhum. ou 60 dias, 90 dias, sei lá. Por quê? Aí o que que eu vou fazer? Se eu ganhar 60 dias, eu faço isso. Se eu ganhar 90, se eu ganhar os 180, cara, eu vou ter que disparar de vender isso para outros clientes, Uhum. né? Vender a preço de custo, de repente. Ou falar o seguinte, falar, cara, tá bom, eu vou durante um tempo fazer pro cara aos 30% para eu ganhar tempo. Eu vou tomar, é melhor eu tomar o prejuízo de 30% do que de Sim, 100% em, sim. em 180 dias. Mas eu vou trabalhar num phase out com ele. Uhum. Uhum. Né? Então, são essas as possibilidades, é isso que o cenário tem que trazer. Sim. E até mesmo você entender que, assim, uma vez que aquele cliente já tentou isso uma vez, por mais que permaneça, você sabe que já teve uma primeira hostilidade ali. Talvez a relação ela já não é mais tão amistosa como era. Talvez seja imprudente se você não tiver nenhum plano de substituição futuro. Sim, Porque você já viu que aquele cliente, sempre que a coisa aperta um pouco pro lado dele, ele tenta repassar o problema para você, né? sim, A sim. gente fosse tentar explorar algum outro cenário, né? A gente falou muito do cliente, mas se a gente fosse explorar um cenário interno, dizer que a
um cenário talvez comum que parte da audiência esteja envolvido, né? A gente cita muito casos de negociação para, inclusive, quem está numa jornada de captação de recursos, a gente tem muito episódio gravado, desde explicando o que é um term sheet, os principais termos, como fazer essa captação, etc. Mas vamos entender que muita gente já captou no passado e muita empresa está no momento agora de ou reorganizar o cap table ou preparar a empresa para fazer uma saída. Só que os termos de saída, eles não são os mesmos que eram para os sócios quando eles entraram. Pode ser tanto um sócio investidor financeiro, como pode ser um sócio operacional. A gente precisa realizar de que, poxa, a empresa ela não vai ser vendida por aquele valuation que a gente entrou. Vou pegar o exemplo do fundo, só para não ficar muito hipotético. O fundo entrou por um valor lá atrás. Hoje, talvez a empresa seja vendida por menos do que o valor do que o fundo entrou. Uhum. E o fundo ainda tem um liquidation preference de 3 vezes o valor ali do que ele aportou. E se a empresa for vendida nesses termos com liquidation preference, vai 100% para o fundo ali que investiu, os fundadores, os outros sócios, e ninguém vai ver nada. É uma situação super difícil, mas é uma situação que a gente sabe que não é tão exótico de acontecer assim, né? Sim. Como que a gente poderia negociar com esse sócio uma condição para que cada um conseguisse ver um pouco, né? Que ficasse mais fair, mais equilibrado para todo mundo, aplicando esse play que a gente Vamos trouxe pensar aqui. os cenários possíveis, né? Então, eu posso vender por um valuation que eu não vou ganhar nada, eu posso vender que eu vou ganhar por um valuation muito pequeno, eu posso vender por um valuation que eu até pago para ele, mas está desequilibrado, eu saio com bom dinheiro, mas está saindo desequilibrado, né? Mas vamos pensar, beleza, estamos apontando para esse cenário que eu vou ter, cara, zero. Vai Uhum. ficar tudo para os fundos, eu vou ter fundado essa empresa feito por causa do liquidation preference, eu estou perdendo 100% da grana, está ficando com os investidores e eu estou saindo com uma mão na frente e outra atrás. Uhum. Não é justo. Uhum. Né, eu ter passado por isso. Ao mesmo tempo, do lado do investidor, vamos pensar, o investidor fala, cara, você prometeu que ia fazer um monte de coisa, eu aceitei um Você não valuation maior, cresceu. você não conseguiu fazer o negócio crescer, e agora, cara, você para pegar o dinheiro aceitou a condição, e agora que o pior cenário está se expondo, você não quer fazer isso? Então, Sim, ele tem o argumento todo ali do lado perfeito. dele, Uhum. né? Então, tá bom. Quem são essas pessoas? Porque tudo por detrás de empresas tem pessoas, né? E tem compromissos, né? Então, quem é o gestor lá do fundo, quem são os gestores, O que ele promete para os LPs o que deles, que ele né? vai deixar de ganhar, ou seja, se ele abrir para você isso daí, ele tem uma punição lá no fundo dele que ele não vai conseguir ganhar a taxa de performance dele, Aham. né? Qual é o hurdle que ele se comprometeu com os investidores? Quem são esses investidores? Sim. Será que existe uma comunicação que dá para se fazer por alguém que influencia esse investidor do fundo, o cotista do fundo, para deixar alguma coisa, ou o gestor? Aham. Tem um outro caminho para a gente construir isso, Uhum. né? Então, são essas coisas. Ou eu posso colocar alguma coisa com relação a um earnout, Uhum. né? Aí a gente começa a entrar na parte desse empreendedor criar condições. E isso são cenários. São cenários. Ele está desenhando cenários. Então, a partir de cenários e a partir do conhecimento de quem são os players e as necessidades, né? Vamos pensar quais são os compromissos e as necessidades de todos os envolvidos, Uhum. né? Como é que quem vai comprar Sim. a empresa, ele está pouco se lixando se você vai sair com dinheiro ou não? Ou você é Uhum. necessário para o negócio? Uhum. Uhum. Porque se você for necessário para o Ele negócio, não vai querer que ele você é entre um player prejudicado. importante, tem um pleito importante que você ele não pode te ter desanimado no Poderia ser uma negócio. condição de ele falar assim: se o fundo que vai levar tudo, eu vou tirar a proposta aqui, porque o empreendedor vai vir desmotivado e o meu plano está fragilizado nessa Isso, situação, né? isso. Mas como que eu vendo isso? Se eu for do ponto de vista agressivo para o lado de lá e não construir junto, né? Aham. Então, ou seja, o cenário é esse Sim. dado. Então, eu desenhei o cenário e eu começo a fazer aí, então, com quem que eu converso primeiro, qual a informação que eu preciso captar, preciso saber se eu sou realmente importante, é importante que o fundo que está comprando ou o investidor que está comprando aponte para todo mundo a importância que ele vê no negócio, que daí eu, em vez de pleitear alguma coisa, eu falo, olha, gente, eu sou importante lá, mas do jeito que está saindo aqui, eu não sei se vale a pena vender, Aham. porque eu estou saindo com zero, sair por zero é E melhor, fica meu, mais um deixa negócio, do jeito que está deixa aí. minguar. Deixa do jeito que está aí, entendeu? Sim. Né? Então,
como é que a gente pode tentar ajustar alguma coisa aqui, Sim. entendeu? Você vê que esse é um cenário que, dada a complexidade da negociação, por ter muitas partes envolvidas, se o empreendedor ele tentar costurar tudo, esse cara vai burnoutar no meio da Provavelmente negociação. ele vai ter que trazer um advisor para ele aqui, É, alguém para fazer essa negociação. é. E cuidado com esse alguém. Não pode ser, né, o advogado que é o É o especialista em bad dar cop. porrada. Vou pôr o bad cop na Cara, reunião. porque em exercícios que você não tem a força, você botar alguém que queira fazer pela força é um Aham. chihuahua latindo para Sim, um sim, urso, sim. entendeu? O urso não tá nem vendo o que tá latindo para ele. Ele pisou, ops, matei. Né? Sim. É isso. Então não vai colocar, cara. Você tem que pensar que não adianta você botar o cara com o espírito de um urso num chihuahua, né? Você é um chihuahua, né? Uhum, uhum. Então você tem que tomar esses cuidados, né? Então, aí a comunicação. Quem são as pessoas envolvidas? Como é que você vai ativar a governança dessa comunicação, né? Num negócio desse, você tem que pensar até o seguinte: como que seus clientes, se isso vazar para os seus funcionários e para os seus clientes, Uhum. que está tendo essa venda da empresa e que não sei se vai ser bom para todo mundo, porque você está Uma venda meio preocupado pela só com porta de você, né? trás, Você assim, está né? preocupado só com você, né? Que, cara, eu vou sair com dinheiro ou não. Mas, cara, se vazar que você está vendendo a empresa, que o valuation é menor, que os investidores não estão satisfeitos. Pode Então, passar uma mensagem muito ruim de mercado, né? total, total. Outra coisa, você pode ter vários investidores, né? Que entraram em tempos Com distintos, termos com diferentes, né? termos diferentes e que têm retornos esperados Sim, diferentes, sim. né? Talvez você possa trabalhar com vários valuations aqui, né? Porque você está trabalhando mais pelo retorno e não tanto pelo valuation final igual. Será que tem uma negociação nessa? Ou seja, então você vai trabalhando. Agora você precisa nessa conversa, muitas vezes você fala, eu não tenho nem maturidade, eu não sei nem quais são as perguntas que eu tenho que fazer. Sim. E aí é um outro método que você tem que usar aqui. Em negociações difíceis, muitas vezes você precisa pedir ajuda. Sim. Você precisa ter alguém com mais conhecimento daquilo, que vai ser o teu advisor, vai ser seu conselheiro, vai ser o seu mentor, para te ajudar, porque muitas vezes você nem sabe as perguntas que têm que ser feitas. Uhum. Você não sabe o que você não sabe. Né? E aí você acha que negociar um negócio desse é a mesma coisa que negociar com um cliente. Não é. Uhum. Boa. E sempre é importante reforçar que a negociação ela tem N variáveis envolvidas, né? Muitas vezes a gente está olhando para atacar um único objetivo, mas que se você conseguisse expandir mais o seu campo de visão dentro desse cenário da empresa, você falou, a empresa tem múltiplos investidores e se todos eles capturarem o que está lá nos termos deles, vai prejudicar. Mas às vezes você teve um grupo de anjos que lá atrás ele se realizaria até uma certa parte. Então, poxa, eu já consegui uma pequena vantagem com esse investidor aqui. Para um outro que foi o último a entrar, ele realmente não consegue abrir mão de muita coisa, mas aí você tenta negociar com a parte que está comprando um cash out satisfatório no momento presente, mas de forma que pague boa parte do que era o direito de preferência dele, mas você, como fundador, consegue negociar para você e para o time que fica uma parte em earnout. Ou seja, não precisa ser necessariamente da forma como eu trouxe aqui, mas de a gente expandir a negociação, né? Não olhar só para um único ponto do tipo, pô, o valor é esse, e se executar o liquidation preference eu vou ver nada, mas como que eu crio alternativas olhando para vários vetores, né, que estão dentro dessa negociação, onde eu consigo melhorar cada um deles. Eu vejo que no frigir dos ovos, né, se a gente fosse pegar pela questão que a gente abriu o episódio brincando um pouco da questão da taxa, 50% Estados Unidos contra Brasil, vamos dizer que assim, alguma taxa vai vir. Então eu consigo, sei lá, ao invés de atacar a taxa, eu vou tentar melhorar de 50% para uma taxa menor. Eu vou aceitar 50% em algumas classes de coisas que eu vendo, mas eu vou tentar uma diferente na outra. Ou já que vai vir 50% desse player, como que eu me programo aqui para tentar angariar o delta do que eu vou perder com esse player, tentando ganhar com os outros, né? Uhum. A negociação, quando a gente fala em lidar com uma negociação difícil, talvez o apanhado aqui, não é como que você se posiciona ou quais são os argumentos persuasivos que você vai usar
para lidar com o inevitável, Uhum. mas sim como que você pega aquele plano, destrincha aquele plano e encontra vários pontos de oportunidade dentro daquele plano onde você melhora a negociação para você no final das contas, né? Ou atenua o impacto É. daquela negociação ruim. Um erro que eu vejo comum nas negociações difíceis é você ir com argumentos para quase que o outro lado ter dó de você. Aí é quase pedante, né? E se for É, um bom negociador do outro Não, lado, é aí, tudo aí que ele ele vai usar, quer. você tá É dando só tudo que ele ferramenta para quer. ele. Você vai sangrar no tanque de tubarões. Então, a forma até, então, quando você está falando dos envolvidos, né, você tem que até saber muito bem qual é o perfil de negociação do É, cara do outro lado, é. né? E agora você imagina um ambiente complexo que tem várias pessoas falando dos dois lados. Se você não tem essa governança, então volta para todo o framework que a gente falou. Você tem que ter o mapeamento do ambiente, o mercado em si, o que cada player desse espera, quem são os envolvidos, como é que você vai fazer a governança, como é que você vai trabalhar na comunicação disso, como é que você vai se adaptar a cada cenário, cada passo que você der, como que você repassa por tudo isso, porque você tem mais informação. Então, isso precisa ser muito bem planejado. E nessa hora. Essa governança eu vejo que as pessoas fazem muito de cabeça, É. Ricardo. E Mas é aí porque isso acaba atrapalhando. você falou em um momento do episódio uma coisa que é muito importante, que para mim dá tônica de todo o contexto do que a gente está tratando aqui. Nós, empreendedores, nós somos ansiosos por definição. Se a gente não fosse ansioso, se a gente não acordasse à noite com ideia, a gente não faria as coisas que a Sim. gente faz. Só que muitas vezes a ansiedade, ela atrapalha. A gente tem que saber quando a ansiedade ela é antídoto e quando ela é veneno. Muitas vezes, para resolver alguns problemas, você ser ansioso te ajuda. E Sim, muitas vezes vai te atrapalhar. sim. Em casos de negociações complexas, negociação entre empresa com empresa, de compra e venda, negociação de um grande contrato, que são negociações complexas, essa ansiedade só vai atrapalhar. Essa é a hora do empreendedor controlar a ansiedade e botar o boné do estrategista ali e falar, cara, eu não preciso deixar as minhas emoções enuviarem a minha visão, eu preciso pensar passo a passo aqui, o que que eu vou dar, criar os ICs, né? Se acontecer isso, eu vou para cá, se acontecer aquilo, eu vou para lá. Sim. Ter a leitura completa, né? Entender Total. muito bem por onde você está navegando. Total. E aí você tem casos, assim, casos mais internos, né? Você pode pegar, por exemplo, desligar uma pessoa-chave da empresa, né? Você tem aquela estrela da empresa, mas, cara, que já está prejudicando, né? Já virou uma estrela tóxica. Ou seja, você já sabe que tem que fazer o desligamento, mas você tem que tentar criar um ambiente onde aquele desligamento vai ser atenuado, não vou mas você tomar fala, um cara, mas eu impacto tenho um cliente que adora o cara. Ou é um vendedor que carrega 1/3 da meta inteira, né? Isso, se eu perder esse cara, ele vai pro meu concorrente e vai levar minha carteira inteira. Cara, o que que eu faço? Como que eu trabalho com isso? Então, tem que ser planejado. Tem que ser, assim, como é que eu trabalho essa perda, talvez? Então, você fala, cara, é um exercício estranho, né? Ou seja, o cara tá dentro da empresa, ele tem um exercício de poder talvez maior que você, né? É uma negociação difícil, você tem uma dependência ali, então você está trabalhando basicamente num plano de qual é o cenário de dependência. Quem trabalha melhor com essa pessoa? Como que eu tiro essa dependência? Quais são os cenários? Se eu perder ele, se ele perceber o movimento e eu perder ele semana que vem, o que que eu faço? Sim. Então é outra coisa, eu vou ter que atuar e falar direto com os clientes. Sou eu que falo? Quem é que fala? Quem é que está envolvido? Eu quero recuperar essa pessoa? Eu quero trazer ele mais para perto ou não? Eu já decidi que eu tenho que desligar mesmo. Né? Essas escolhas, quem é que fala com ele? Né? É o chefe dele que ele já não gosta? É uma outra pessoa? É o RH? Quem? Quem vai falar com ele? Quem vai desligar? Como é que vai ser esse processo? Né? Como que a gente mitiga dele ir para um... Talvez esse do desligamento seja assim, volta a um ponto que eu falei no início, né? A gente pensa assim, uma negociação difícil é quando eu vou vender a minha empresa. Mas nós, empreendedores, estamos lidando com negociações onde esse play que a gente trouxe se aplica diariamente. É numa negociação de um cliente, é num colaborador que é um desligamento, que a gente pensa, vou desligar alguém, chama aqui na sala, desligo, não, e os impactos de primeira, segunda, terceira ordem, quem é a pessoa mais adequada para fazer esse desligamento? Tem algum problema que vai surgir nesse desligamento que a gente já tinha que ter mapeado? A depender
da criticidade desse colaborador. Por exemplo, eu já fiz desligamento de diretores que eram ombro a ombro comigo na empresa, que para mim naquele ano já não faria mais sentido ter aquele colaborador presente ali full time tomando decisões comigo, mas tudo aquilo que ele fazia ainda era crítico para a empresa. Então tem espaço para negociar um desligamento onde a pessoa desocupa aquela posição, mas ela continua servindo a empresa dentro daquilo que ela é crítica. Isso. É esse cenário do tempo, né, que a gente falou. Talvez aqui a gente tenha que ganhar tempo. A Uhum. depender do tamanho do risco, eu vou precisar mitigar. O plano vai ser o cenário, né, que a gente vai, então, em cima do mercado ou o cenário que eu tenho inteiro, né, da empresa, né, o ambiente. Tenho as pessoas, mapeei tudo isso, sei a governança, quem está envolvido. O passo que eu vou usar, né, ou seja, a ação que eu vou tomar, talvez esteja vinculada assim, cara, vamos mitigar alguns dos problemas ou desses comportamentos que estão mais prejudicando a empresa, vamos Uhum. fazer no longo prazo uma forma de ir colocando outras pessoas em passos chaves. Sim. Durante esse período pode acontecer do cara vazar, pode acontecer da pessoa melhorar, Aham. pode acontecer da pessoa piorar Sim. ou ficar na mesma e aí eu saio. Uhum. Então, todos esses cenários precisam estar desenhados. O que Sim. que eu vou fazer para cada um desses cenários? Se eu não tenho isso desenhado, não tenho a clareza disso, e o que eu vejo muito empreendedor, é que ele tem na cabeça dele, mas a diretoria dele, os gerentes, as pessoas envolvidas não sabem Não qual é tá o no plano. contexto, sim. Então, tem que desenhar um plano. Sim. Em cenários complexos, tem que desenhar um plano. Se não tiver esse plano, não tiver um playbookzinho do desenho, você pode fazer ações erradas, né? Uhum. E já num clima de ups and downs aqui, eu vejo muitos empreendedores que têm dificuldade do lado da renúncia. E a gente entender que, assim, toda negociação a gente vai ter que ceder em alguma coisa, tem que ter clareza, né, de o que está sendo negociado, qual que é o impacto, aonde a gente quer chegar com aquela negociação, Uhum. mas estar bem com as renúncias também, né? Toda decisão ela é acompanhada pelas renúncias, né? Uhum. E eu vejo que tem muita gente que tem essa dificuldade, assim, eu sei que em Não abre instâncias mão de nada. não quer abrir mão de nada. Em É. instâncias diferentes do que a gente está discutindo aqui, eventualmente chega um gestor para mim na minha sala e fala assim: Rick, eu preciso desligar o fulano. Não, beleza, então vamos entender o que, que é preciso então. Mas se eu desligar o fulano, eu vou ficar com problema de capacity na minha área. Mas fala, bicho, então você precisa escolher que problema que você quer ter. O Isso aí. problema de ter o cara na equipe você já não quer mais. Mas se você desligar ele, você vai ter um problema de capacity, porque o próximo que você for contratar não vai chegar já rampado, entregando o que se entrega. Então, as pessoas têm dificuldade de lidar com as renúncias das escolhas que elas fazem, né, das decisões. E numa negociação complexa, você tem que ter muita clareza de até onde você vai ceder, perder para ganhar, né? Vai ficar meio, Sim, meio chavão aqui, sim. mas é o que, que você perde para poder ganhar mais, É né? isso aí. É isso aí. Bora fechar com os ups and downs? Vamos lá. Vou puxar o meu primeiro up aqui, né? Ah, no meu caso, até coloquei no começo, né? Desenhar os vários planos era uma forma de impedir que eu agisse no desespero numa situação, Uhum. né? Então, quando eu criei essa prática de realmente escrever o que era o cenário, quais eram os cenários possíveis e quais eram as primeiras decisões que eu já tomaria, eu até brincava que era o César do passado falando com o César do futuro que está vivenciando um Uhum. problema, né? O César do presente que está face a face com aquele problema, né? Talvez o César do presente esteja afetado para tomar a melhor decisão. Ter o plano, ter o que saber, né, o que fazer, né, sempre atualizado me ajudava nisso. Então, para mim isso é um up, ou seja, quem consegue de alguma forma ter essa clareza dos planos para não agir no desespero quando a situação se torna realidade, né? Boa. Muito bom. Cara, pra mim o up é toda negociação que eu vou entrar, seja porque eu escolhi de cabeça pensada ou porque eu fui dragado pra dentro de uma negociação, eu ter clareza de qual que é o desfecho desejado. E mesmo em negociações que a gente não escolheu estar nela, que é compulsório e não tem como o desfecho ser bom. Vamos dizer assim, o cliente escolheu que vai reduzir com você, de qualquer maneira o desfecho ele tende a não ser bom. Eu procuro entender assim, beleza, o cenário é esse, eu aceito, mas qual que é o cenário que dentro dessa negociação eu vou mirar nele que é o melhor para mim? Porque daí a partir do desfecho,
ou a partir do norte de onde eu quero chegar, eu traço todo o meu caminho. E aí também para ajudar a lidar com a ansiedade, né, que é um dos pontos que você falou bastante, que você gosta de criar o plano B, o plano C. Eu acho que na medida que você sabe qual que é o desfecho desejado e qual que vai ser a abordagem de caminho que você vai, também você não tá tão apegado só àquele caminho único, porque a coisa ela tende a não caminhar exatamente como você desejava, e se não for conforme você desejava, qual que vai ser o teu comportamento, né? Eu Sim, acho que talvez entre o plano A, plano B, plano C que você isso aí, falou. é isso aí. Eu acho que o meu down é uma coisa que é bem comum nessas negociações complexas, nessas, né, tem situações que viram quase que brigas, né, levar para o pessoal, Sem dúvidas. né. Puxa, quando eu vejo, assim, o negócio destrói quando ele já Ah, começa com o viés pessoal, o argumentos emocionais, cara tá né? querendo me sacanear. Aham. Essa frase é uma frase muito comum, né, Sim. cara, calma, não é por aí, Aham. né. Pode ter? Pode, claro, pode ser um negócio meio pessoal, né, seja uma represália pessoal, né, por algum motivo, né, que não convém a gente ficar simulando, mas não leve, né, o seu lado não leve para o lado pessoal, né, Uhum. tenta, respirar fundo e abstrair do pessoal. Se você partir para o pessoal, aí fica aquele negócio de disputa, né, para ver quem é mais forte, né, Sim. e aí não vai dar certo. É, eu confesso que eu não conheço uma negociação que foi pro lado pessoal que deu bom, para os É, 2 lados. sim, sim, sim. Então, Boa. eu acho que esse é um risco que qualquer um tem que evitar. Uhum. Boa. Pra mim um down é envolver as pessoas erradas nas horas erradas. E aí tem várias formas de fazer isso. Tem desde o founder ansioso que quer resolver todos os problemas, né. Então, pô, chegou sei lá, um cenário de desligamento sensível na empresa. Pô, poderia ter toda uma cadeia de decisão envolvida, que envolve a pessoa, o RH, o gestor da área, etc. Não, o founder ele quer ir lá e ele ir direto. Vamos pegar um exemplo diferente de uma negociação. Pô, tô lá negociando um M&A, cedo eu já pus o advogado, pus o bad cop, né, sabe? Os fundadores ainda estavam naquele momento de energizar as sinergias, né, de criar o desenho da empresa que eles vão criar junto, e já pôs um advogado ali para negociar o que vai ficar bom para o founder que está comprando. Então, Sim. nesses exemplos hipotéticos, se você colocar as pessoas erradas, ou o founder entrar cedo demais, ou ele ficar muito alheio, muito distante do assunto, com certeza vai gerar implicações que vão dificultar na negociação. Nesse exemplo me veio na cabeça agora, né, você vai fazer uma negociação, de repente, de a venda de uma casa, né. Você sempre vai, de repente, achar que você vai vender sua casa por X, você vai vender por X menos alguma Pode coisa, contar. né. E aí você vai falar com alguém, né, então você quer na rapidez, você fala: "Não, vou falar com aquele corretor que sabe vender aquele negócio e tal", e o cara de repente chega para você com a mesma proposta do outro, só que Uhum. ele fala que já tem um cara que tem o dinheiro e vai te você não passou por aquele processo do luto, muitas vezes, né, o tempo que você falou, né. Você quer trazer uma pessoa, de repente, errada ou que não tem o contexto para rápido, ele vai te trazer problemas que você nem estava mapeando, Aham. né. E ao mesmo tempo, você muitas vezes para numa negociação, você vai ter que abrir mão de coisas que você vai ter que é o tempo que vai dizer na hora de você apressar, você traz uma pessoa errada que a conclusão vai ser pior ainda. Uhum. Se você esperar o tempo adequado e envolver as pessoas corretas, você também pode se acostumar nas concessões que você vai ter que fazer na sua negociação, Uhum. né. Eu vendi casas que eu queria vender por 5, vendi por 4, né. E cara, eu demorei um tempão para admitir que não era 5, que ia ser 4, porque é o Sim. outro lado que tem que comprar, não sou eu. Então estou usando um exemplo bobo, mas tentação de colocar outras pessoas e Ah, tentar claro, você não acelerar vai querer isso salvar energia em é. uma negociação difícil, se você puder ficar de fora. Mas o problema é a minha ansiedade, muitas vezes, alcançar aquele objetivo final que eu já tinha traçado, Sim. né. E muitas vezes o tempo é até para diluir um pouco, até um pouco das nossas crenças limitantes aqui, que muitas vezes a gente na negociação entra achando que a gente só tem que ganhar, né, e Uhum. concessão sempre vai Vai ter que ser fazer feita, né. parte. Muito bom. Fechado, cara. Fechou. Negócio fechado. Valeu. Valeu.